No enigmático cenário da guerra moderna, onde estratégias se desenrolam como peças de xadrez em um tabuleiro global, a situação na Ucrânia continua a evoluir com uma intensidade que cativa nossa atenção. Hoje, ao nos aprofundarmos no conflito em curso, há uma sensação palpável de urgência e intriga que cerca os últimos desdobramentos. Imagine isso. É um tempo em que fronteiras e alianças estão em constante mudança, onde o destino das nações pende delicadamente na balança. A guerra ucraniana, uma luta épica repleta de heroísmo e sofrimento, oferece uma lição de resiliência e da incessante busca pela liberdade. Imagine-se de pé na linha de contato, onde o ar está carregado de antecipação e os sussurros do passado ecoam pelo presente. É aqui que se desenrola o destino da área de Doni, uma região imbuída de história e significado. No entanto, não se trata apenas de Doni. A narrativa se estende à região de Kursk, onde revelações inesperadas vieram à tona. À medida que viajamos por essa paisagem tumultuada, desvendaremos as tensões que fervem entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Uma saga de diplomacia e discórdia. Mas antes de mergulharmos no cerne da questão, um lembrete gentil. Seu apoio por meio de assinaturas impulsiona este canal, permitindo-nos trazer essas histórias à luz. Agora, vamos embarcar nesta jornada narrativa, começando com o drama em desenvolvimento em Kursk. Relatos recentes lançaram luz sobre um desenvolvimento significativo nesta região. Os russos, em uma manobra surpreendente, conseguiram capturar posições estratégicas, aproximando-se da fronteira com a região de Sumy. Este avanço tem sido um golpe severo para o exército ucraniano, destacando a natureza implacável deste conflito. Imagine a tensão no ar, enquanto essas incursões se tornam mais frequentes, lançando uma sombra sobre as rotas de abastecimento ucranianas. Além das travessias físicas, há uma estratégia subjacente em jogo, um ataque implacável à logística que sustenta os esforços da Ucrânia. É um movimento que ressoa com táticas históricas, onde linhas de suprimento podem determinar o destino das batalhas. Os russos, encorajados por ganhos recentes, agora têm uma capacidade aprimorada de implantar drones, visando a logística ucraniana com precisão. Essa mudança na dinâmica já está reverberando através das fileiras ucranianas, conforme relatado por fontes como Deep State UA. As repercussões estão se acumulando e o espectro de um estrangulamento logístico paira grande. Surge a pergunta: a Ucrânia pode resistir a essa pressão intensificada, ou esses ataques implacáveis forçarão retiradas estratégicas? Enquanto isso, os avanços do exército russo na região de Kursk continuam a remodelar a paisagem. Imagine um mapa estratégico, onde o progresso para o sul a partir de Svilkovo concedeu aos russos uma posição em áreas cruciais. O potencial para perturbar as rotas de suprimento ucranianas está crescendo cada vez mais, e a capacidade de atacar mais profundamente em território ucraniano está se tornando mais real a cada dia que passa. Ao fundo, a cidade de Olésia se ergue como um alvo potencial, um ponto simbólico onde as forças da história convergem. À medida que os russos se aproximam, não se pode deixar de imaginar se isso marca o início de um novo capítulo neste conflito duradouro. Os efeitos ondulantes dessas manobras são sentidos muito além do campo de batalha imediato. As forças ucranianas, agora enfrentando um adversário à sua porta, devem lidar com a realidade de uma nova frente se abrindo. As implicações estratégicas são profundas, enquanto os russos buscam consolidar seus ganhos e avançar mais em Sumy. É um jogo de alto risco de estratégia e resiliência, onde o equilíbrio de poder pende precariamente. Seguindo em frente, o drama em desenvolvimento em Donetsk demanda nossa atenção. Aqui, o exército russo alcançou ganhos notáveis, capturando locais estratégicos e expandindo seu controle sobre áreas-chave. Na área de Velika Novosilka, uma cidade que discutimos extensivamente, os russos deram passos significativos. Imagine a cena. Uma cidade antes fortemente contestada, agora caindo sob controle russo. Um testemunho do fluxo e refluxo deste conflito. Ao prosseguirmos, a história continua a se desenrolar com um senso de urgência e tensão. À medida que os russos continuam seu avanço, a importância estratégica desses ganhos se torna aparente. A captura de Novo Chetu e áreas circundantes marca um ponto de virada,
permitindo incursões adicionais além do rio Mokri e Ali. Esses avanços não são meramente simbólicos. Eles representam uma mudança tangível no equilíbrio de poder, enquanto os russos buscam explorar suas novas posições. A frente, antes estática, agora é um campo de batalha dinâmico, com cada quilômetro quadrado conquistado carregando um imenso valor estratégico. À medida que a história se desenrola, os russos continuam a pressionar adiante, expandindo seu controle sobre regiões vitais. A captura da cidade de Uli, um ponto estratégico crucial, sublinha esse avanço implacável. É um movimento que forçou o exército ucraniano a reavaliar suas posições, destacando a natureza fluida deste conflito. No contexto mais amplo, os russos estão sistematicamente se aproximando de posições-chave ucranianas. Uma estratégia destinada a cercar e isolar as forças ucranianas. O saliente entre Andrica e Constantinopla serve como ponto focal, onde os russos estão metodicamente apertando o cerco. As implicações são profundas, enquanto as forças ucranianas se veem cada vez mais cercadas. A pergunta persiste: eles podem resistir a essa pressão sustentada ou serão forçados a retiradas estratégicas? Enquanto continuamos nossa jornada pelas complexidades deste conflito, as manobras estratégicas em Donetsk revelam uma narrativa mais ampla de poder e persistência. Os russos, encorajados por sucessos recentes, estão avançando com uma precisão calculada. Imagine o tabuleiro de xadrez tático se desenrolando, onde cada movimento é cuidadosamente orquestrado para ganhar vantagem. A captura de Uli, uma localidade-chave, serve como testemunho desse avanço implacável. É um movimento que não apenas consolida os ganhos russos, mas também altera a dinâmica do campo de batalha. Imagine a cena. As forças ucranianas, antes entrincheiradas, agora se encontram em uma posição precária, forçadas a reavaliar suas estratégias diante da pressão crescente. Os russos, aproveitando seu novo controle, estão se aproximando regularmente de áreas-chave, criando um senso de urgência e incerteza. A cidade estratégica de Constantinopla se torna um ponto focal, um símbolo da luta mais ampla que se desenrola nesta região. A captura potencial desta área marcaria um ponto de virada significativo, alterando a paisagem estratégica e inclinando ainda mais o equilíbrio de poder. À medida que os russos cercam metodicamente as forças ucranianas, as apostas aumentam e a tensão cresce. Este drama em desenvolvimento é um testemunho da natureza em constante mudança da guerra moderna, onde estratégias evoluem e se adaptam às realidades do terreno. Enquanto deslocamos nosso olhar para o norte, as manobras táticas perto de Andrica se desenrolam com um senso de intriga. Os espaços abertos ao norte de Andrica apresentam tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, a vastidão permite avanços estratégicos, mas por outro, complica os esforços para consolidar ganhos. Imagine o dilema estratégico enfrentado pelas forças no terreno. Uma paisagem de possibilidades e armadilhas. Os russos, tendo capturado grande parte de Andrica, estão aproveitando a oportunidade para se aproximar de posições-chave. As forças ucranianas, cientes da ameaça iminente, estão gradualmente recuando, criando espaço para os avanços russos. Este jogo dinâmico de movimento e estratégia destaca a natureza fluida deste conflito, onde cada decisão carrega um peso significativo. À medida que os russos pressionam adiante, a pergunta permanece: os ucranianos podem montar uma contraofensiva ou serão forçados a ceder terreno crítico? Em meio a esse pano de fundo de manobras táticas, o cenário geopolítico também está mudando. A relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, outrora firme, agora está repleta de tensão. Imagine o tabuleiro de xadrez diplomático, onde alianças são testadas e as apostas são nada menos que monumentais. A recente mudança na administração dos Essinarniwa inaugurou uma nova era de política externa, que diverge acentuadamente de sua predecessora. A administração Biden, com seu apoio inabalável à Ucrânia, agora é uma memória, substituída por uma abordagem mais nuançada sob o presidente Trump. Essa mudança na dinâmica não passou despercebida, e os efeitos estão se espalhando pelos corredores do poder. O atrito entre Trump e Zelensky é palpável, um choque de personalidades e prioridades que tensionou os laços diplomáticos.
Imagine as trocas diplomáticas, onde palavras carregam o peso das nações e negociações se desenrolam com grande risco. A promessa inicial de apoio deu lugar a uma aliança mais condicional, repleta de complexidades e contradições. Enquanto a tensão aumenta, surge a pergunta: essa relação pode ser reparada ou estamos testemunhando uma mudança fundamental nos alinhamentos geopolíticos? A rejeição da administração ucraniana às negociações iniciais sobre minerais raros complicou ainda mais as coisas. Imagine as negociações onde o destino dos recursos e das alianças está em jogo. As consequências dessas negociações fracassadas deixaram um impacto palpável nas relações entre o Crimea e a Ucrânia, com ambos os lados lidando com as consequências. À medida que a dança diplomática se desenrola, o espectro de um apoio reduzido do CDPR paira grande, uma perspectiva que poderia alterar o curso deste conflito. No grande tapete das relações internacionais, a situação na Ucrânia serve como um microcosmo das dinâmicas geopolíticas mais amplas. O equilíbrio delicado entre alianças e interesses é um lembrete das complexidades que definem nosso mundo. À medida que navegamos por essa paisagem em constante evolução, a pergunta permanece: o que o futuro reserva para a Ucrânia e seus aliados? Os laços de amizade resistirão às tensões da diplomacia ou novas alianças surgirão do cadinho do conflito? Ao ponderarmos sobre essas questões, a narrativa da guerra ucraniana continua a se desdobrar, um testemunho da resiliência e determinação daqueles que lutam pelo futuro de sua nação. Nesta teia intrincada de estratégia e diplomacia, cada movimento conta, e o desfecho permanece incerto. No entanto, em meio à incerteza, uma coisa é clara: o espírito da Ucrânia persiste, um farol de esperança e resiliência diante da adversidade. No mundo da geopolítica, a única constante é a mudança, e a história em desenvolvimento da Ucrânia é um poderoso lembrete dessa verdade. Ao concluirmos esta exploração, convidamos você a continuar se engajando com esta narrativa, a se aprofundar nas complexidades deste conflito e a se juntar a nós na tarefa de desvendar os mistérios e dinâmicas desta história cativante. Seu engajamento e apoio alimentam nosso compromisso de trazer essas histórias à luz. E agradecemos por fazer parte desta jornada. Até a próxima vez, mantenha o espírito de investigação vivo e lembre-se de que, no cenário sempre mutável dos assuntos globais, cada história tem o potencial de inspirar, educar e iluminar.